Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lincoln Almeida e venho mais uma vez no nosso encontro agora de número 4. Esse encontro de número 4, eu gostaria de fazer uma observação para você que está na área da indústria, que tem a sua empresa, como empreendedor e como profissional da área de manutenção. Pessoal, quando eu falo de produção e falo de microempreendedor ou grande empreendedor e falo um pouco de administração, apesar de ser formado também na área de administração, então assim, uma coisa está ligada com a outra. Não tem como você ter uma empresa e não saber administrar. Então, nós começamos, eu sempre falei com meus alunos, até me perdoe algumas palavras, às vezes, que a gente acaba esquecendo no momento e a gente se prepara, mas assim, às vezes a gente pensa na palavra certa, né? Então vai me perdoando aí algum erro, alguma coisa, porque nós somos falhos. Não somos 101% e nem 100%. Então eu já peço de antemão, vocês desculpem alguma falha, alguma coisa, se vocês têm notado que o meu vídeo ali é simples mesmo. Até porque eu não tenho um estúdio, não me profissionalizei com estúdio ainda. Estou testando o canal, vendo a possibilidade de fazer melhorias, até porque eu quero ver se os meus alunos estão interessados, os meus empreendedores estão interessados em aprender, né? Então, vou continuar todo dia postando vídeos para quem quiser me acompanhar. Então, vocês podem estar imaginando, pô, às vezes o professor faz uma misturinha aí, um pouco de produção e um pouco de empreendedorismo ao mesmo tempo e um pouco de administração. Então, não tem como você ter você precisa saber administrar para ser um empreendedor e para usar as ferramentas da produção do seu segmento, com as suas particularidades, correto? Então não estou misturando não, eu justamente estou indo no eixo, porque fica muito repetitivo eu estar falando e lendo, então eu quero passar para vocês de uma forma que vocês entendam, bem devagar, sem pressa, e tenho certeza que quando você tiver um tempinho você vai assistir o vídeo devagar, sem pressa, para poder entender melhor os nossos encontros, que ele tem por objetivo falar numa linguagem mais branda, que você possa entender melhor. Eu não estou aqui para falar bonito, eu estou aqui para justamente fazer como que você entenda da sua maneira, da melhor maneira possível, aquilo que você almeja e aquilo que você está fazendo errado e possa corrigir, tá certo? Então vamos quebrar o clima, vamos trabalhar juntos, tá? Eu só queria deixar para vocês poderem fazer pesquisa. Eu não precisava disso agora, de passar nesses pequenos vídeos, essas referências, mas eu uso Frederick Taylor e Allan Kardec, tá? Allan Kardec. Então são dois autores aí que eu venho trabalhando nesse projeto aqui. Foi projeto que eu trabalhei que deu certo, tá? São duas referências então que eu estou passando para vocês. Pesquisem. A internet tá aí na nossa mão, uma grande facilidade, né? Nós temos hoje uma máquina muito importante na palma da mão. Muitas vezes usamos aí para mandar recadinhos rápido, aquelas figurinhas, e esquecemos às vezes que temos um poder muito grande, né? Até porque meu primeiro curso técnico e depois até na minha primeira faculdade, antes da minha pós-graduação, eu não tinha esses recursos, a gente tinha livros, eu tenho livros. Depois num outro episódio aqui ou no outro encontro, eu vou mostrar aqui o livro da gestão da produção industrial, o autor, o meu professor com doutorado,
em engenharia de produção, e não fazendo propaganda, mas é aquilo que eu falo, tem que buscar material, buscar ferramentas para que você possa melhorar, tá certo? Então fica essa dica aí. Eu falei sobre a justificativa na aula, na aula número 3, e na aula número 5 e 5.1 eu conto sobre a minha entrevista. Vocês devem ter percebido que para quem está começando, não é fácil fazer a primeira entrevista e ser entrevistado por pessoas experientes. Muitas vezes eles estão lá dentro há 15 anos, 10 anos, 12 anos, 20 anos. Ouvi muito de funcionários falando, poxa vida, você acabou de se formar, vem aqui agora falar um monte de coisas pra gente, mostrar um monte de ferramentas que nunca vi na vida. E o seu trabalho aqui 15 anos e sempre foi assim. Uma pessoa que não adere a novos paradigmas. Aí você tem que se direcionar a pessoa e falar, olha, se você não aderir novos paradigmas, você vai ter um prazo mais curto ainda na empresa, porque a empresa, se ela me contratou, é porque ela quer mudar. Então, desde que ela me contratou, me colocou nas suas imediações, ela quer mudar, certo? E eu vejo aqui, o objetivo desse trabalho, eu vou falar a seguinte frase. O objetivo é analisar a implantação do planejamento e controle de produção na indústria, ou seja no comércio, ou seja na sua realidade, no seu segmento. Tá? Não vamos dizer só na indústria, em todos os segmentos eu preciso de organização, eu preciso de planejamento. Então, como que eu quero enxergar a minha empresa? De que forma que eu vou enxergar a minha empresa? Como é que eu consigo, qual a ferramenta que eu vou enxergar a minha empresa e de que forma eu quero trabalhar dentro da minha empresa? Porque muitas vezes eu abro a minha empresa, começo eu, depois um ajudante, daqui a pouco eu estou com uma secretária, uma pessoa que vai me ajudar a atender os telefones, a fazer meus agendamentos. Eu nem vejo ela como uma secretária, vejo ela como um braço direito, porque ela vai atender o telefone, ela vai agendar, ela vai conhecer seus clientes, ela tem que tratar bem os seus clientes. Então ela vai ser a imediadora entre ela, seu cliente e você. Então ela pode até dizer para você, puxa, o cliente ligou bravo. Por quê? Porque nós temos que entregar esse carro nessa hora e ainda ele está na plataforma, ou está lá consertando ainda, está na rampa e ele, a gente prometeu para 10 horas e ele está ali ainda. Então cabe você da empresa ligar para o seu cliente e dizer para ele, olha, houve um problema, uma complicação, uma coisa inesperada, eu detectei, encontrei um outro problema que vai ter que ser corrigido e gostaria da sua autorização já desde já, aproveitando a ligação, e dizer que seu carro vai ficar pronto após o almoço. Então você já faz uma estimativa de horário, se é às 14, já marca às 15. Né? Não dá para marcar às 13 e entregar às 14, é aquilo que eu falo. Voltando a como eu conheço a minha empresa, eu começo pela estrutura organizacional. Bom, o que é uma empresa? Uma empresa, ela tem a diretoria, já chama diretoria porque são proprietários da empresa ou provavelmente acionistas dessa empresa. Se é sociedade anônima ou se é limitada. Então eu trabalhei sempre com empresas que são limitadas. Ela possui sócios, possui um sócio, possui às vezes 2, mas a maioria das vezes são 2 sócios. Então ele é limitada. Então como que ele vai enxergar a empresa dele? Bom, primeiro de tudo, a palavra, segundo Frederick Taylor e Allan Kardec, nós temos que montar a estrutura organizacional dessa empresa para saber quem é quem. Bom, eu vou ter um fluxo de trabalho. Vamos dizer aqui que é uma empresa que ela produz sacolas plásticas. Então, peraí, eu tenho que produzir, eu preciso de pessoal na linha de produção. Eu preciso de uma pessoa para atender o meu telefone. Eu preciso de um financeiro. Eu preciso de um contador. Eu como empreendedor, eu que entendo do assunto, que você tem que entender e dominar o assunto. Então eu vou simplesmente cuidar das compras da matéria-prima para colocar até você ter o seu comprador. Então você vai montando a sua empresa.
Não tem como trabalhar sozinho. Então nós precisamos do financeiro, nós precisamos do compras, nós precisamos do gerente de produção, para você se reportar até ele, até porque seus funcionários vão se reportar ao seu gerente de produção. Por isso que essa função é muito importante. E ele tem que ser uma pessoa bem preparada para alimentar o sistema, alimentar o Compass. Então tudo é interligado dentro da sua empresa. Então nós começamos com a estrutura organizacional. Então vamos lá, vamos imaginar no nosso imaginário, fazer um imaginário de uma empresa, tá? Essa empresa, da minha empresa. Então começando por mim, eu sou o diretor. Então todos os problemas têm que chegar até mim e todas as soluções têm que sair da minha direção, correto? Até porque a empresa é sua. Então não tem como você ser diferente. Então eu tenho o diretor. Abaixo de mim eu tenho o meu compras, que está ligado no financeiro. Abaixo do compras e o financeiro eu vou para o meu gerente de produção. E abaixo do meu gerente de produção eu vou para os meus departamentos da empresa, que é a distribuição da matéria-prima, a alimentação dessa matéria-prima para as máquinas e os equipamentos, para fazer a parte de fabricação dessa sacola. E depois dela feita, ela vai rodar o processo. E eu vou chegar até lá. Tá, mas vamos falar sobre estrutura organizacional, para não confundir. O que é uma estrutura organizacional para você? Vamos lá? A estrutura organizacional, ela é o desenho da minha empresa. Eu só tenho um sócio. Então começa entre eu estou ligado ao meu sócio. Então, o diretor 1, que é o diretor administrativo, e o diretor da empresa. Quando há uma empresa com 2 sócios, um tem que ser o administrativo. Isso na abertura da empresa, seu contador já vai te orientar. Quem vai ser o sócio administrativo? Aí o outro, que tem mais paciência às vezes, fala, não, pode ser eu. Porque muitas vezes acontece do outro sócio não tem muita paciência de ficar atrás de documentação, essas coisas, e cuidando mais essa parte, ajudando o financeiro, ajudando o compra. Ele gosta de estar mais ligado ao gerente industrial, né, ou a pessoa que está ligado à produção. O seu responsável pela produção. Porque tem que ter um responsável. Porque se você tiver que ficar atendendo funcionário por funcionário, eu tenho 30 funcionários na empresa. Aí eu vou formar uma fila lá para poder conversar sobre uma falta de matéria-prima, alguma coisa. Uma matéria-prima que veio ruim, de má qualidade, porque o compras não encontrou. Então tem uma série de problemas. Mas vamos resumindo. Eu tenho que entender e construir a minha estrutura organizacional. Então eu sou em 2 sócios, um sócio administrativo e um sócio. Tá? Abaixo de mim está o financeiro e o compras. Abaixo do financeiro e do compras eu tenho o meu gerente industrial. E abaixo do meu gerente industrial estão todos os departamentos da empresa. Ele é o gerente industrial para isso. Você, engenheiro de produção, que está na faculdade, achando que você vai entrar, que você não vai participar muito lá dentro da indústria, vai ficar mais na sala, no ar-condicionado, escolheu a área errada. Não, você vai ser o cara mais participativo. Você, tecnólogo, está fazendo processos produtivos industriais, que é essa área nova, que é essa grande demanda que está vindo aí, já a nível São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, eles não conseguem trabalhar mais sem esse profissional. Por isso, criou-se essa demanda e iniciou esse curso para facilitar a vida da produção, da qualidade, né? Na verdade, a gente fica mais envolvido com a qualidade do processo em si, porque o processo está demorando, na qualidade da matéria-prima, a gente vai interferindo em tudo ali, vai passando, vai reportando para o engenheiro de produção. Então, a parte de produção vai ficar sempre com esse responsável, correto? Então tudo vai estar ligado a ele. Ah, mas não vai chegar nada em mim, nenhum funcionário vai poder conversar comigo? Vai.
é só ele marcar com o gerente industrial vai passar para sua secretária e vai marcar uma hora com você para você poder atender ele, porque às vezes ele quer falar uma coisa particular com você. Então, por isso que eu falo, vamos trabalhar sobre agendamento. O que é o agendamento? É planejamento. Então, nesse primeiro vídeo aqui, que eu vou encerrar antes dos 20 minutos, para não ficar cansativo para vocês, é isso que é a estrutura organizacional, correto? Vamos lá, mais uma vez. O que é a estrutura organizacional? É o principal desenho da minha empresa. Ela é o desenho da minha empresa. A minha empresa tem que funcionar assim. Né? Eu tenho que ter a minha diretoria, né? O meu sócio. Abaixo da minha diretoria, do meu sócio, eu tenho o compras, que está ligado ao financeiro. Os dois têm que conversar. Tem dinheiro para comprar? E ele tem que passar a informação para o financeiro. Ó, fiz uma compra, vai rodar para 28 dias, então você já coloca... ele vai colocar no sistema e o financeiro já tem que andar também, junto com ele. Bom, eu tenho tanto para pagar e faturei tanto esse mês. Aí vai a parte financeira da empresa. Fora isso, muitos têm o seu contador, mas o contador não fica lá na empresa, ele tem o escritório dele. Então, esse financeiro aqui, ele vai colher todas as notas, ele vai emitir as notas dessas vendas ou da sua prestação de serviço, e essas notas já vão automaticamente para o contador. O que o contador vai fazer no final do mês? Chega dia 20, ele vai começando a fechar o seu mês, para que dê tempo de você pagar o seu DARF, seus COFINS, PIS, enfim, todos aqueles impostos que você já está acostumado. Para chegar tudo redondinho, é preciso que as coisas funcionem dentro da estrutura organizacional da empresa. Ah, professor, mas e se eu tenho uma empresa com 5 funcionários, eu preciso de tudo isso? Claro que precisa, é o seu norte. É a mesma coisa de você estar num avião e você ter um GPS. No mínimo você tem que ter uma bússola, mas você tem um GPS que vai te orientar, é o seu norte. Eu preciso ser organizado mesmo com um funcionário. Porque muitas empresas não chegam nem a ter 5 funcionários, 4 funcionários. Por que nos 2 primeiros anos fecham-se praticamente 70% das empresas que abrem? Né, uma estatística brasileira aqui no Brasil. Por quê? Porque o cara abriu e achou que era uma coisa, é outra, não se planejou, não sabe o que é empreendedorismo, ele também não é obrigado a saber, mas ele pode contratar uma pessoa para isso. Se eu quero ter uma empresa, eu tenho que ser organizado. No meu caso, da minha empresa, eu sou o consultor, então eu não preciso de um outro consultor. Eu sou o consultor da empresa. Só que só tem eu. Então o que eu faço? Eu também coloco nas minhas planilhas o que eu faço, o que eu recebo. Eu tenho minha conta de água, luz, ar-condicionado, tudo, tá tudo ali. Né? Então quando eu vou ministrar um treinamento, ou vou ministrar uma consultoria que é para 6 meses, no mínimo 6 meses, porque não adianta falar que com 3 meses você vai aprender, que não vai. Então eu já computo todas as minhas idas, minhas horas técnicas, né? Sou registrado, credenciado também no Conselho Regional de Administração aqui do Mato Grosso. Então nós temos que ser registrados até para passar essa segurança para o nosso cliente. E finalizando o vídeo, o que eu queria dizer para vocês que a estrutura organizacional na empresa é o princípio. No outro videozinho, número 5.1, eu vou passar para vocês a outra etapa, tá certo? Ficou claro o que é a estrutura organizacional? Repeti 3 vezes. Aí agora é com vocês. Um abraço e tamo junto.